Bom dia, alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Kelly e hoje a nossa aula ela é de ciências, certo? E nesta aula eu estarei falando com vocês um pouco mais sobre o solo, ok? Então, vamos lá. Solo. O solo, mais do que simplesmente a camada superficial da Terra, é conceituado como substrato terrestre, que contém matérias orgânicas e é capaz de sustentar plantas e vegetais sobre si em um ambiente aberto, sendo resultante do intemperismo e da decomposição das rochas, certo? É o material orgânico ou mineral inconsolidado na porção superior da crosta terrestre, que serve de base para todas as atividades socioespaciais e naturais. A área do conhecimento que se preocupa em estudar especificamente os solos é chamada de pedologia, ou seja, a área que a gente vai estudar sobre o solo, ela é chamada de pedologia. O solo, pessoal, ele é muito importante para nós, né? Devemos ter essa consciência. Agora eu vou falar sobre as terras para a agricultura, né? Por muito tempo no passado, a espécie humana conseguia alimento apenas caçando, pescando e colhendo grãos, frutos e raízes, né? Mas há cerca de 10 mil anos, a nossa espécie passou também a plantar os vegetais e criar os animais que lhes servem de próprio alimento. Era o ponto de partida para o desenvolvimento da agricultura, certo? Foi quando surgiu a agricultura. Com o aumento da população e a necessidade de se produzirem cada vez mais e mais alimentos, a vegetação originou das florestas e de outros ecossistemas. Foi sendo destruída para dar lugar ao cultivo das plantas comestíveis e à criação dos animais. Hoje, o desmatamento é feito com máquinas, tratores e serras, ou com o fogo. São as chamadas queimadas, que trazem uma série de problemas. Então, antigamente, né, não se vivia muito da agricultura, não existia, né? Então, as pessoas se alimentavam do que elas caçavam, né, do que elas pescavam e dos frutos e raízes, certo? Há cerca de 10 mil anos, né, nossa espécie passou a plantar vegetais, a criar animais que lhes servem de seu próprio alimento, né? E isso foi o ponto de partida para a agricultura. Vamos lá. Observação. De todas as terras emersas fora da água, que formam os continentes e as ilhas do nosso planeta, apenas 10% aproximadamente são cultiváveis, ou seja, pouquíssimos. Muitas vezes a atividade agrícola ela é feita de forma inadequada, por desconhecimento, né? Ou por falta de recursos e equipamentos das pessoas que produzem. Como resultado, depois de alguns anos de produção, os nutrientes do solo vão se esgotar, vão acabar e as plantas não vão crescer mais. Dependendo do tipo de solo e do tipo da plantação, são necessários tomar alguns cuidados com a terra, né? E explicar certos procedimentos. A tia Kelly agora vai falar um pouco sobre isso, né? Porque às vezes a pessoa acha que é só plantar, que é só produzir, e não é, né? Em primeiro lugar, a pessoa tem que saber preparar
para que se plante e também tem que saber recuperar aquele solo. Agricultura sustentável. A agricultura, para a produção de alimentos, para ser sustentável em relação ao meio ambiente, ela não deve causar prejuízos ao meio ambiente. Ela não deve liberar substâncias tóxicas ou danosas na atmosfera, nas águas superficiais ou nos lençóis freáticos, certo? Então, ela não deve liberar substância tóxica e ela não deve causar prejuízos ao meio ambiente. Ela deve preservar e restaurar a fertilidade do solo, prevenindo a erosão. Ela deve usar água de modo a permitir que se recarreguem as reservas aquíferas, né? Evitando que elas se esgotem, ok? A produção de alimento. Produzir alimento implica também manter uma diversidade de culturas para não empobrecer o solo e usar, né? Para não acabar com o solo. Quando necessário, um controle biológico para as pestes, mas com cuidado para evitar a contaminação do ambiente com o solo, com substâncias químicas que possam se acumular, certo? Tem que produzir, né? Tem que manter uma diversidade de culturas e também tem que saber controlar o solo, né? Não pode estar colocando qualquer substância para combater pragas e tudo mais, porque às vezes com isso pode gerar alguns prejuízos e ter alguns problemas em relação ao solo. Dessa forma, a agricultura sustentável, ela facilita a economia local, ela preserva a saúde do solo e a dos seres vivos que vivem nela. Vamos lá, mais um pouquinho. Cuidados com o solo. Quando o solo não apresenta condições necessárias à agricultura ou quando se deseja melhorar as suas condições, alguns cuidados devem ser tomados, como adubação, rotação de culturas, aragem do solo, a irrigação e a drenagem, certo? Agora a tia Kelly vai estar falando um pouquinho mais sobre cada uma delas. Adubação. O que é a adubação? Adubar significa enriquecer o solo com elementos nutrientes, quando ele está deficiente de alguns minerais. Para isso, são utilizados adubos, substâncias capazes de fertilizar, ou seja, de enriquecer, de fazer com que o solo tenha uma produção melhor. Os adubos, eles podem ser orgânicos, ou seja, por exemplo, esterco, farinha de osso, folhas, galhos enterrados, certo? Ou eles podem ser minerais, que são inorgânicos. Por exemplo, são substâncias químicas que são aplicadas como nitrato de sódio, ou seja, um tipo de sal. Ainda a adubação verde. O que é a adubação verde? Algumas vezes as leguminosas também são utilizadas como adubos. Quando crescem, são cortadas e enterradas no solo, enriquecendo-os com os nitratos, tá bom? Então, temos esses tipos de adubação. Rotação de culturas. A rotação de culturas, ela consiste de alternar o plantio de leguminosas, ou seja, de alternar, de variar, né, com outras variedades de plantas no mesmo local. Então, mudar um pouco, não plantar somente uma coisa.
Dessa forma, as leguminosas, pela associação com bactérias que vivem nas suas raízes, devolvem para o local os nutrientes utilizados por outras plantas, evitando o esgotamento do solo, certo? Então, a rotação consiste em alternar o plantio de leguminosas com outras variedades de plantas. Isso, às vezes, é muito necessário. Vamos para o próximo. Aragem do solo. Arar o solo é outro cuidado que deve ter para que o solo não fique compactado, ou seja, socado. Devolver a terra, movimentar a terra, além de arejar, né? Que aí ela vai ficar arejada. Facilita a permeabilidade do solo, permitindo que as raízes das plantas penetrem nesse solo, além de levar para a superfície o humus existente. Vamos para o próximo. Aqui a tia Kelly colocou duas imagens de como se faz a aragem do solo, certo? Minhocas arados da natureza. As minhocas realizam um verdadeiro trabalho de arado no solo. Ao se movimentarem, elas abrem túneis e engolem parte da terra, que deslocam, retirando daí o seu alimento. Esses túneis, também denominados galerias, aumentam a porosidade do solo e, por isso, a circulação do ar e a filtração de água se intensifica naquele lugar. As suas fezes contribuem para a formação do humus, matéria orgânica importantíssima para a fertilidade do solo, facilitando o desenvolvimento dos micro-organismos, os decompositores ou fixadores de nitrogênio. A minhocultura é a criação de minhocas em tanques especiais com finalidades comerciais. As minhocas são vendidas para isca, né? Para pescar, mas o humus por ela produzido é comercializado como fertilizante para agricultura, jardinagem, certo? Então, pessoal, as minhocas, elas têm um papel muito importante, né? Às vezes a gente só vê o lado delas, né? Assim, meio estranho, mas elas fazem um ótimo papel no solo. Ou seja, elas têm uma grande importância no solo. Vamos lá, na participação do solo, né? A irrigação e a drenagem. Irrigar e drenar são alguns dos cuidados que devem ser tomados para manter o nível da umidade necessário ao solo e para garantir que ele continue fértil. Com a irrigação, a água chega às regiões, né, ou áreas muito secas. Já com a drenagem, retira-se o excesso dessa água do solo, possibilitando que ela seja arejada, certo? Com o aumento dos poros, criam-se passagens de ar entre as partículas do solo. Então, irrigar as plantas, né? A plantação e drenar são cuidados que devem ser tomados para que mantenha-se o nível de umidade desse solo, dessa plantação. Agora, eu vou estar mostrando para vocês algumas imagens de preparo e manejo do solo. Aqui nós temos a drenagem, certo? Como que ela acontece. Aqui nós temos a irrigação. Perdão. Aqui nós temos... Deixa eu descer um pouquinho aqui para vocês visualizarem. Aqui nós temos a adubação. E aqui, por último, a aração, ok? Agora, meninos, é a vez de vocês.
Atividades. Eu peço para que vocês copiem todos os slides no caderno e que vocês também copiem todas as atividades e resolvam, porque na nossa próxima aula, né, nós estaremos corrigindo. Então, vamos lá. Atividades. O que é solo? Número 2. Como deve ser a terra para a agricultura? Número 3. Todas as terras são cultiváveis? Por quê? Número 4. O que é agricultura sustentável? Quais são os seus métodos adotados? Número 5. Para a produção do alimento, o que deve se fazer com a terra? Quais são os processos realizados? Número 6. Quais são os cuidados que devemos ter com o solo? Número 7. O que significa adubar? Número 8. O que é rotação de culturas? Próximas atividades. Número 9. O que é a aragem do solo? Para que serve? Número 10. Quais são os benefícios das minhocas? Número 11. Quando utilizamos a irrigação e a drenagem? Quando nós utilizamos a irrigação e a drenagem? Após vocês terminarem de copiar essas atividades e responder, agora é a atividade do livro. Vocês vão estar fazendo para a tia Kelly a página 365, ok? Por hoje é só. Aguardo vocês até a nossa próxima aula e qualquer coisa eu estou à disposição, certo? Fiquem com Deus e até mais.